Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículo 32, nos diz o seguinte: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 9 de outubro de 2018, expediente. Indicação número 815/18, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação número 816/18, de autoria do vereador Zaério Casagrande. Requerimento número 349/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 350/18, de autoria do vereador Zaério Casagrande. Indicações números 817 a 823/18, todas de autoria do vereador Tita Belloli. Criciúma, 9 de outubro de 2018, ofício 011/18, excelentíssimo senhor Júlio César Colombo, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Júlio César Kaminski na sessão ordinária do ano corrente, conforme o artigo 85, parágrafo único do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Vitor Augusto Ribeiro, assessor parlamentar. É isso, presidente. Terminado o expediente, passamos agora à tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme solicitado pelo vereador Aldinei João Botelec, a UNP, Universal dos Presídios, representado pelos senhores Pastor Rogério Silva, Adriana Silva, Bispo Edgar Brum, responsável da Igreja Universal do Sul do Estado de Santa Catarina, e a Andréia Mota, massoterapeuta, que discorrerão acerca das atividades da referida entidade. Desta forma, gostaríamos de convidá-las para adentrar ao plenário e tome assento na mesa diretora. Sejam todos bem-vindos. Para dar início aos trabalhos na Tribuna Livre, convidamos o vereador Aldinei Botelec para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, em especial os integrantes da UNP, Universal nos Presídios ali, cumprimentar a pessoa do seu Wilson, da dona Adriana. Eu não vou citar o nome de todos, que eu não me lembro agora o nome de todos, mas quero cumprimentar aqui o meu líder, Bispo Edgar, recém-chegado aqui na cidade de Criciúma, há poucos 15 dias aproximadamente, chegou aqui na cidade de Criciúma e assumiu os trabalhos à frente do trabalho espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus aqui na região sul do estado. Cumprimentar também o pastor Rogério, que é o responsável pelo trabalho da Universal dentro dos presídios aqui na nossa região. A missionária Adriana, também esposa do pastor Rogério. A dona Andréia, também obreira da Igreja Universal, que também acompanha esse trabalho, esse grupo, que realiza um trabalho muito especial dentro das unidades prisionais aqui na nossa cidade e na nossa região, levando uma palavra de conforto, levando uma palavra
de transformação para aqueles que estão lá encarcerados. E o pastor Rogério vai apresentar alguns slides, algum vídeo, vai falar, vai discorrer sobre o trabalho que é realizado e da importância que existe, que há nesse trabalho, principalmente porque contribui para a segurança pública, embora eles estejam lá encarcerados, mas acaba contribuindo e muito, né, para a segurança de tanto daqueles que estão lá encarcerados, como dos agentes prisionais, e também o trabalho que é feito com as famílias, de acompanhamento das famílias desses encarcerados. Então, nós vamos passar a palavra para o pastor Rogério, né, ele vai dispor aí de 27 minutos e 40, para poder falar um pouco desse trabalho. Sejam bem-vindos. Primeiro, eu quero dar uma boa tarde para Deus, quero dar uma boa tarde a todos e agradecer pela oportunidade da gente falar, né, sobre o UNIP, né, Universidade de Presídios, que para nós é um trabalho muito importante, lidar com as pessoas, com os internos e os familiares, para nós é muito importante. E esse trabalho começou mais de 30 anos atrás, uma unidade, duas, e assim ele foi crescendo, né? Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 14 mil voluntários, pessoas que nos ajudam, que é um trabalho que realizamos sábados, aos domingos, durante a semana também. E a gente tem o objetivo de preparar os reeducandos para voltar para a sociedade diferente. Porque não é fácil, por mais que uma pessoa cometeu um erro, ela está pagando por aquele erro, mas a gente entende que não é fácil a situação que está. E a gente entra ali levando para essas pessoas uma palavra de esperança, de fé. Acreditamos que cada uma delas pode mudar. Então nós, juntamente com essa equipe aqui de Criciúma, trabalhamos aqui em 3 unidades e a gente sabe a importância disso, né, para nós, como também para os diretores que reconhecem o trabalho, para as famílias, para todo mundo. Aí aqui estão algumas unidades que a gente trabalha e também os horários, né? Que são, lá no Santo Augusta, nós realizamos um trabalho sábado de manhã, 7 da manhã, depois às 14h40, aos domingos, 7 da manhã, depois às 10, às 14h40, 16h40, são 4 horários no domingo. E na Penitenciária Sul, no caso aqui a feminina e a masculina, segunda-feira a partir do 12h30 e sexta-feira a partir das 13h30, e também o sócio-educativo. Então a gente alcança os internos na unidade prisional e também os menores infratores. Aí aqui é o trabalho de série que a gente faz, né? A gente vai lá, conversa com as internas. Isso aqui são algumas bíblias que a gente conseguiu de doação para poder conversar com essas mulheres, né? A gente faz orações por elas, atendemos elas e ouvimos essas pessoas, porque a gente sabe que quando a gente ouve alguém, a gente dá uma assistência espiritual para elas, elas automaticamente abrem o coração, elas se libertam, por exemplo, de situações que elas passaram, e muitas delas, isso começa na infância dela. A base familiar delas foram comprometidas lá atrás. Então a gente vê que quando a gente ouve essas mulheres, a gente conversa com elas, dá uma atenção para elas, a gente consegue resgatar. Eu não digo todas, mas uma boa parte nós conseguimos resgatar e assim ajudá-las. A minha esposa ela vai falar essa parte aqui, que é da cura interior, né? Que a gente realizou lá na feminina, né? Inclusive a doutora Débora esteve lá também, a dona Vanessa, a diretora, deu um apoio muito importante à cura interior, que é um trabalho especial para as reeducandas.
Boa tarde. O curso da Cura Interior, ele vem através de um projeto que a gente tem dentro da Universal, que é o projeto do Grupo Raab. O que é o Grupo Raab? É um trabalho com mulheres que sofreram algum tipo de trauma, seja ele físico, psicológico, seja ele algum abuso que elas sofreram. Então, esse projeto Raab, a Cura Interior, ele é um trabalho que a gente vai lidar com o interior de cada uma delas. Por exemplo, muitas delas sofreram lá na infância um trauma, um abuso. Muitas estão ali por um crime que cometeram, sim, e muitas não conseguem se perdoar. Então, o que acontece? Muitas delas, elas levam, a situação já está ali, já é uma situação difícil, e o emocional delas está cada vez pior. E o trabalho da cura interior é esse, fazer elas olharem para si mesmos, vencerem seus traumas, vencerem as suas mágoas, aprender a perdoar, a se perdoar, né? E mostrar para elas que as escolhas que elas fizeram até esse momento levaram elas para aquele lugar. Mas as escolhas que elas podem fazer a partir de hoje pode mudar a vida delas, pode mudar a história delas. Então, o objetivo da cura interior é esse. O curso ele acontece com 7 encontros, onde cada momento que é feito com elas, elas vão se conhecendo. E a gente pôde perceber na turma que a gente teve, da Galeria A, na feminina, a mudança de comportamento delas, a mudança de pensamento. Muitas delas passaram a acreditar nelas, né? Reconheceram o erro que elas cometeram, viram, não, eu estou aqui, eu preciso pagar, mas eu posso mudar. E isso reflete dentro das celas, no comportamento entre elas, né? A gente percebe assim que elas ficam mais calmas, elas começam a ter mais união entre elas, e isso traz harmonia até mesmo dentro da penitenciária. Então, assim, o trabalho da cura interior é um objetivo principal, é alcançar a cada uma no seu interior, que elas venham vencer seus traumas, seus passados, e ter um novo caminho, um objetivo de vida. Não, eu vou sair daqui, eu vou ter uma nova história, eu posso, como na palavra de Deus diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. E é isso que a gente leva para elas, que tudo elas podem. Se elas se entregarem a Deus, buscar em Deus, usar a fé que cada uma delas tem, independente do seu credo religioso, mas elas têm dentro delas um pedacinho de Deus, que é a fé. Se elas colocarem isso, de fato, de verdade, em ação na vida delas, elas podem sim sair da penitenciária e nunca mais voltar. Porque nós sabemos que, infelizmente, é muito grande a quantidade que sai e retorna. A maioria sai, fica um tempo na rua, daqui a pouco retorna novamente para o presídio. Então, assim, a gente leva esse objetivo, que elas venham olhar para si e acreditar que elas podem ter uma nova história. A dona Andréa vai falar aqui sobre essa parte que é muito importante, que nós trabalhamos com os bebês. Lá na penitenciária tem um berçário e nós trabalhamos com as mães e com os bebês. Por favor, dona Andréa. Boa tarde a todos. Eu, como massoterapeuta, fazendo esse trabalho voluntário, a gente vai até a penitenciária durante a semana, que é na segunda-feira, e fizemos esse trabalho em dar naquele lugar carinho também, amor e principalmente para o bebê que está ali. Muitas mães também estão ali grávidas e a gente também atende. Nós fizemos esse trabalho, que é o trabalho de mostrar para elas que elas podem ter uma história diferente, sair dali com uma nova história e nascendo de novo, né? Revivendo uma nova mulher para lá fora poder criar os seus filhos. Mas o maior trabalho mesmo é cuidar da saúde do bebê, fazendo com que aquela ansiedade, aquele lugar que não é um lugar apropriado para um bebê estar ali, mas ele precisa ter esse vínculo com a mãe, a gente também está ali para tirar essa ansiedade do bebê, para fazer com que ele tenha um lugar com uma saúde mais adequada,
Porque quando eu faço a massagem no bebê, durante esse tempo a gente vê a diferença. Essa semana ainda mesmo a gente comentou como aquela bebê que está lá, ela é calminha, né, dona Adriana? Calminha, com saúde, está saudável, a mãe está feliz, né? Mesmo estando ali, ela está cuidando do bebê dela. Esse vínculo teve. E também trabalhamos com as grávidas, mostrando para elas que elas precisam ter esse cuidado de querer amamentar o bebê, né? De fazer esse trabalho de circulação do aleitamento, de conscientização do aleitamento, né? Porque muitas estão grávidas, estão ali, mas não querem, eu não vou amamentar. Então, essa conscientização nossa para elas também é muito importante. E a massagem no bebê ajuda na digestão, na desintoxicação, nos gases do bebê e faz com que ele fique muito mais calminho por estar num lugar inapropriado, né? Mas que com o tempo, pela justiça, vai ser encaminhado e tudo vai dar certo. Então, esse é o nosso trabalho. Esse ano aí a gente realizou batismo nas águas, né? Ali no Santa Augusta e também na Penitenciária Sul. Batizamos 156 internos. Então isso é muito importante, porque quando o interno sai da unidade compromissado com Deus, ele não vai voltar. Por isso a gente leva para eles o seguinte pensamento: você pode sair daqui, você pode ser um novo homem, um novo chefe de família, uma nova pessoa. Então o batismo nas águas é muito importante para isso. A gente leva a pessoa a se comprometer com Deus, abandonando a vida velha, a vida que ela tanto sofreu, né, padeceu e assim por diante. Aí também nós realizamos o trabalho com as famílias. A gente atende lá as mães, a gente dá para eles livros que são doações, né? As pessoas doam os livros, nós conversamos com as famílias, conversamos com as mães, porque é muito importante esse apoio nosso em relação a essas pessoas, porque não é fácil ter um filho interno, ou uma esposa interna, ou um pai interno. Nós temos um programa de rádio na 96.1 FM, esse programa começa 9 da noite. Então liga mães para lá filhos, crianças mandam recados para os seus pais. Então o nosso apoio em atender essas famílias, né, essas mães, e orientá-las é muito importante. Aí aqui são o jornal da igreja que a gente distribui por mês essa quantidade, né? 1.350 jornais. A gente trabalha isso tudo aqui no final do dia, porque eles não podem entrar com nada. Mas quando eles saem da unidade, a gente está na porta lá com o jornal da igreja, conversando com eles, dando um apoio e ajudando. Esse trabalho aqui também é muito importante, porque às vezes o interno sai da unidade, mas quando chega na sua casa, o que ele vai encontrar lá? A mesma situação, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, uma falta de estrutura. Então nós trabalhamos com os internos e também com os familiares. Nós preparamos os internos para sair e os familiares para receber. Então por isso a gente vai lá, ora na casa deles, dá atenção para as mães, para as esposas, para os pais. A gente faz por essas pessoas o melhor por elas. Então, essas visitas aqui são muito importantes. A gente está ali dando esse apoio, né, e essa atenção para elas. Aqui é na porta da unidade, a gente conversa lá, antes delas entrarem para visitar os familiares, a gente conversa, orienta. Muitas mães, principalmente mães, o psicológico delas é muito abalado. Então a gente vai lá, conversa com elas antes de entrar, a gente incentiva elas, damos para elas palavras de forças, incentiva essas mães para abraçar os seus filhos, amar os seus filhos. Errou, é o seu filho.
é a sua filha, é o seu sangue. Então isso é muito importante, esse apoio, antes deles entrarem na unidade. Realizamos o café mensal, né, tanto no Santo Augusta como na Penitenciária Sul. Tudo são doações que os voluntários realizam, a gente faz lá também antes deles entrarem e visitar o familiar, ter esse café que a gente faz muito especial para eles, com muito carinho, quem sabe a importância que é a atenção que eles tanto precisam. Isso aqui foi uma doação que a gente fez lá para a Penitenciária Feminina, de 176 mantas, né? Isso aqui, ali no centro, é a dona Vanessa, né? A gente foi lá, levamos essa doação para ela, que também uma pessoa muito querida, nos dá um apoio muito importante. Então a gente realizou essas doações de mantas também, de roupas e muito mais, né? E aqui é o grupo, né? Alguns não estão aqui todos, mas aqui está o grupo aqui que trabalha nessas unidades, aqui de Criciúma, voluntários, não ganham nada, mas eles têm amor. Amor pelo seu semelhante, amor pelas pessoas. Eles têm prazer, muitos deles trabalham e mesmo cansados, estão com a gente ali para ajudar as famílias e dando para elas muita atenção. Inclusive nós temos no nosso grupo pessoas que um dia foram internos, eles foram ajudados, hoje fazem parte desse grupo, ajudando as pessoas. E quando nós falamos isso daqui, né? Quem pensa no próximo, pensa como Deus. Isso independente de uma religião, mas é uma coisa muito, muito real. Quem pensa nas pessoas, ela pensa como Deus. Jesus não pregou para ninguém religião. Ele pregou a salvação, ele pregou a oportunidade. Ele não criticou ninguém, ele não julgou ninguém. Ele ajudou as pessoas. Ele ajudou quem creu, as pessoas que precisavam dele. Ele estava ali com as mãos estendidas para ajudar cada uma delas. E o sócio educativo? Falando novamente em base familiar, que tem sido ultimamente um problema sério, porque nós conversamos com esses rapazes de 14 anos, 15 anos, 16 anos, a gente pediu que eles escrevessem para nós o que estava na cabeça deles. Eles escreveram sim, que tem ódio, escreveram sim, que queriam assaltar, escreveram sim, que queriam se vingar, eles escreveram sim, que tinham traumas. Então a gente chega na raiz. Nós temos um projeto com homens e com jovens, que a gente chega na raiz, para tentar recuperar esses rapazes, esses jovens, porque de repente qual foi a base familiar que eles tiveram? Nenhuma. De repente o lar com problemas, pai viciado, mãe viciada. Então qual foi o ensinamento que teve? Nenhum. Mas a gente vai lá nas quartas-feiras, às 16h30, conversar com esses jovens, dando para eles um apoio que precisa dar. E aqui em mãos, aqui, temos algumas cartas de internos que mandam para nós, falando as experiências que tiveram com o trabalho da igreja, pedindo ajuda para a sua família, oração. Eles contam para nós a sua história, e nós lemos e assim ajudamos muito mais eles. Tá bom? Então a gente só tem a agradecer a senhora, o senhor, por essa oportunidade de falar de um trabalho que é muito importante, que é ajudar as pessoas e fazer o melhor por cada uma delas, independente de religião, até porque Jesus falou que o Pai é nosso. Tá bom, senhores, senhoras? Isso, vamos passar aqui, como é que pode passar ali vamos passar aqui um vídeo falando também mais, né, sobre... Colaboração da Igreja Universal com o Sistema de Segurança Pública. Os dados que serão mostrados aqui
se referem aos últimos 3 meses de 2018, abril, maio e junho. A UNP realizou em todo o território nacional 12.521 visitas aos familiares dos apenados e entregou 5.761 cestas básicas. Nas portas dos presídios foram oferecidos 1.964 cafés da manhã para as famílias dos apenados. Muitos não têm condições financeiras nem para suprir os gastos com o transporte até o local. 124.855 famílias foram beneficiadas através dessa ação. Mas não é somente o presidiário e a família que recebem apoio do projeto. Já foram mais de 9.695 agentes beneficiados também, através de recepções como as do café da manhã. 825 ex-presidiários que conquistaram a liberdade hoje estão participando das palestras na Igreja Universal. A UNP ofereceu também mais de 70 cursos profissionalizantes para os ainda reclusos. Ao total, nestes últimos 3 meses, foram distribuídos mais de 45 mil livros de autoajuda e 24.181 exemplares da Bíblia Sagrada. Foram entregues quase 460 mil exemplares do jornal de maior circulação do país, a Folha Universal, e 82 mil folhetos com mensagem de motivação e oração. Cerca de 210 mil entre apenados e familiares assistiram ao filme Nada a Perder quando puderam desfrutar de todo o conforto, incluindo pipoca e refrigerante, tudo através do projeto Cinema Solidário. 577 detentos passaram por atendimento médico, sendo 145 atendidos por oftalmologista e 182 por dentista. 5.570 detentos decidiram deixar o passado e a vida de erros para se entregar a Deus através do batismo nas águas. Mais de 618 eventos foram realizados para os agentes, detentos e familiares em todo o Brasil e foram distribuídas 3.943 peças de roupas aos familiares dos apenados. O valor investido pela Igreja Universal através dos trabalhos sociais para os detentos, familiares e agentes penitenciários já passou de 3 milhões de reais nos últimos 3 meses. Cesta básica, R$ 518.490. Café da manhã, R$ 785.600. Livros de autoajuda, R$ 906.920. Bíblias, R$ 241.810. Jornais, R$ 916.290. Filmes, R$ 480 mil. E nós só temos a agradecer a senhora. O senhor bispo, o senhor quer falar alguma coisa? Senhores, senhoras, obrigado pela atenção, tá bom? E que Deus possa abençoá-los grandiosamente. Mais uma vez, obrigado. Bom, ainda restam alguns minutos. Se algum vereador gostaria de fazer algum questionamento, com a palavra o vereador Jair Alexandre. Se algum vereador também colocar à disposição os seus horários políticos, poderemos usar também. Senhor presidente, o senhor pode ficar com o meu tempo aí, né? 3 minutos e meio. Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, e os nossos convidados aqui. Saudar o Bispo Edgar, recém-chegado em nossa cidade, seja bem-vindo. Também o pastor Rogério, sua esposa, mais a senhora que acompanha ali. E elogiar, parabenizar o trabalho que a Igreja Universal tem feito nos presídios, não só aqui em Criciúma, mas no Brasil inteiro, trabalho árduo, porque não deve ser um trabalho tão fácil, né? Até porque a sociedade, ela despreza boa parte dessas pessoas. Quando a sociedade despreza, e Deus, através do seu Filho Jesus, Ele ama a todos
independente dos atos que alguém faz, Deus ama o ser humano de uma maneira tão profunda e tão maravilhosa, e esse amor foi revelado através de Jesus há mais de 2000 anos atrás. É isso que vocês têm procurado levar, justamente o carinho, o amor de Deus, através da vida de vocês, para essas pessoas que estão ali numa situação tão difícil, lógico, estão pagando um preço por aquilo que fizeram, decisões erradas na vida, mas através do Evangelho, através da Palavra de Deus, com certeza, suas vidas serão mudadas. A Palavra de Deus, né? Eu quero citar aqui 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, né? Então as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Vale a pena cada um de nós e vocês, de uma maneira específica, investindo o tempo de vocês, o amor, o carinho de vocês, para levar essas pessoas o Evangelho. E com certeza, já vimos aí por as imagens, quem um dia estava numa prisão, não só na parede, mas espiritual, e o Senhor Jesus entrou, fez uma reviravolta, uma mudança, uma transformação. Hoje está sendo também um colaborador, está testificando, testemunhando daquilo que Deus fez em sua vida. Então eu quero, sem dúvida nenhuma, parabenizar pastor Rogério, toda a equipe sua que está ali presente, o nosso bispo aí que recém chegou, né, o bispo Edgar. Esse é um trabalho que vale a pena. A ideia que se tem das igrejas no todo, não sabe o trabalho que se faz em prol da sociedade, e muitas vezes esse trabalho não é colocado para que a sociedade possa ver. Mas vemos aqui a Câmara de Vereadores, através do vereador Aldinei Potelec, que tem feito um trabalho muito belo aqui. Com certeza esse trabalho de vocês está sendo visto não só em Criciúma, mas para toda a região aqui, através do Facebook também está sendo conhecido. E quero aqui elogiar esse trabalho de vocês, e que Deus dê graça, dê sabedoria e que dê força para que esse trabalho continue, os resultados vindo como nós temos visto aí. Meus parabéns a todos vocês. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Bom, antes de mais nada, quero parabenizar então o trabalho da Igreja Universal, através do pastor Rogério, que faz o trabalho lá nos presídios. Nós sabemos que, como o pastor Jair falou, a sociedade muitas vezes, ela, quando se depara com alguém que cometeu um crime, ela muitas vezes abandona e até mesmo expurga, achando que aquela pessoa que cometeu um crime não tem mais jeito, não tem mais solução. E na realidade, quando nós vemos um trabalho como esse, que é realizado, nós percebemos que existe sim saída, que existe sim uma solução, que é possível sim a pessoa mudar de atitude, basta que ela busque isso, acredite nisso. Como o pastor Rogério falou, nem todas as pessoas que são atendidas pelo trabalho nos presídios são transformadas, são mudadas ou aceitam. Muitas delas ouvem e entra por aqui e sai por aqui. Mas nós podemos ver no vídeo, e nós temos aqui na cidade de Criciúma, pessoas que integram o grupo, inclusive, que são ex-detentos, que foram alcançados, que foram transformados. Então, parabéns, pastor Rogério, e para fazer um trabalho como esse, eu acredito que não basta apenas querer, tem que ter dom. E quando nós conversamos com o pastor Rogério sobre essa questão do trabalho no presídio, todas as vezes que a gente conversa com ele, a gente vê nos olhos dele que os olhos dele brilham. Nem todos os pastores conseguem fazer isso. O bispo Edgar está aqui, ele sabe disso. Nem todos os pastores, nem todos os missionários têm essa coragem, essa disposição de entrar dentro de uma unidade prisional e, inclusive, em galerias onde estão os detentos de mais alta periculosidade. Nem todos têm essa coragem.
Por isso tem que ter dom. E quando o pastor Rogério fala sobre o trabalho do presídio, a gente vê o brilho nos olhos dele, o quanto ele ama, o quanto ele gosta de fazer esse trabalho. Eu gostaria, o pastor Rogério, a dona Adriana, sobre esse trabalho da cura interior, especialmente que foi feito e que tem sido realizado lá dentro da penitenciária feminina. O pastor Rogério me comentou de um caso de uma mulher que participou da primeira palestra. E logo na primeira palestra da cura interior, ela chegou naquela palestra que foi realizada lá dentro, toda revoltada, pensando na morte. E depois da palestra ela decidiu não fazer isso, e até comentou com a assistência social. Gostaria que a senhora pudesse, de repente, discorrer um pouco sobre esse fato aí para a gente. Sim, realmente aconteceu. Ela tinha deixado, ela participou foi o primeiro dia do curso, né? E no final do curso, ela procurou assistente social e falou assim: senhora, chega até a minha cela, que embaixo do travesseiro vai ter uma carta que eu escrevi para a família que hoje eu ia cometer meu suicídio. Já estava tudo pronto e hoje eu ia me suicidar. Mas a partir da palestra de hoje eu vejo que eu tenho oportunidade, eu tenho uma chance, eu posso mudar. E a gente viu a transformação dela no decorrer do curso. Né? Até no final a gente teve ela canta, tem uma voz muito bonita, né? E no final ela cantava, a gente viu a diferença nela, a disposição, o desejo de mudar de vida. Então foi uma vida que a gente resgatou, né? Hoje ela é totalmente diferente, a gente tem contato com ela ainda dentro da penitenciária, ela está na feminina, e a gente vê que cada dia ela tem buscado a Deus e tem buscado uma nova vida. Foi muito bacana, pra gente mesmo foi muito bom. A gente saiu de lá muito feliz, até a assistente social falou: meu Deus, é um milagre, porque jamais a gente quer dentro da penitenciária alguém venha se suicidar, né? E ali a gente livrou uma vida, né? Nesse caso, uma vida foi resgatada. Com a palavra o vereador Diego Goulart. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Boa noite, senhor presidente. O bispo Edgar, que está recém-chegando em Criciúma, seja bem-vindo. Realmente um trabalho diferenciado, um trabalho que dignifica e um trabalho que a sociedade não conhece. A sociedade não vê, é um trabalho escondido. Enquanto as pessoas estão dormindo no sábado às 7 horas da manhã, no domingo, no conforto das suas casas, vocês estão deixando desse momento de lazer com as suas famílias e estão se desprendendo com pessoas que vocês não conhecem e que cometeram algum ato contra a sociedade no geral. Isso movido por um amor que vem de Deus e que contagia as pessoas e que não dá para ficar somente para si. Porque esse amor tem que ser externado, tem que ser demonstrado de uma forma diferenciada. E é isso que vocês acabam fazendo. Cuidar de crianças, cuidar de mães nos presídios, cuidar de detentos, pessoas que cometem as mais diversas agressividades contra a sociedade num todo, não é algo que atrai os olhares das pessoas, mas comovido com a palavra de Cristo, como o pastor Jair já leu ali, e conhecereis a verdade liberta, e é essa verdade que vocês vão lá para pregar, para levar o evangelho de Cristo, esse evangelho que transforma. E muitas vezes a sociedade reclama que as igrejas são imunes a tribulações, mas a igreja é imune, mas o trabalho que a igreja faz de ressociabilização e de reintegrar essas pessoas é muito mais do que o imposto que ela paga ou ela deixa de pagar.
O ganho que a sociedade tem, ele é muito diferenciado, porque são pessoas que muitas vezes são resgatadas. E nessa casa aqui, nós já discutimos aqui sobre as questões de suicídio, e ver que vocês, através de uma palavra que foram levar, trazem de fato uma constatação de uma pessoa que não cometeu o ato do suicídio, porque conheceu a palavra de Cristo, essa palavra que vivifica, essa palavra que transforma, essa palavra que redime, essa palavra que modifica o ser humano e que convence o homem do pecado e que faz ele mudar de vida. Por isso, não posso me omitir de vir aqui comentar com vocês, parabenizá-lo pelos trabalhos. Há alguns anos, eu já fui em alguns eventos em presídios, nos mais diversos aqui na região, e sei muito bem como é a realidade. Meu pai foi voluntário por algum tempo nos presídios. Em algumas oportunidades eu acompanhei ele com grupos de amigos dele que faziam um trabalho semelhante, e realmente é um trabalho diferenciado. Muito obrigado. A sociedade de Criciúma agradece, e não só de Criciúma, a sociedade do Brasil inteiro, pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo e desempenhando. Que Deus continue abençoando. Parabéns. Com a palavra a vereadora Ângela Mello, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde aos convidados, boa tarde ao presidente, aos vereadores, à plateia que nos assiste. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, conheço o trabalho, sou do sistema, então quero dizer que é importante nós tentarmos ressocializar, humanizar, porque muitos que estão lá não estão porque querem, estão por falta de oportunidades. Buscaram o caminho do crime não porque era o melhor caminho, e sim, em muitos momentos de desespero, foram através do crime que eles acabaram, vamos dizer, se dando mal, né? Não deu certo a proposta e acabaram indo para dentro dos nossos presídios, penitenciárias, complexo feminino, CASE, CASEP e assim por diante. E é importante porque esse trabalho todo feito por vocês, porque muitas vezes, vou usar um termo um pouco pesado, são considerados lixos da sociedade. E por falta de oportunidades acabam indo para lá. E a ressocialização, a humanização, levar a palavra de Deus até eles, faz com que eles tenham novas oportunidades e saiam desse sistema que eles hoje se encontram com oportunidades aqui fora. E nós, seres humanos, muitas vezes olhamos um ex-detento com cara virada, porque é ex-detento. Esquecemos que ele é um cidadão, ele é um ser humano. E se ele errou, quem não erra nessa vida? Nós temos que ter oportunidades, e eles não tiveram e optaram por uma situação que acabou levando eles aos presídios e ao sistema. Santa Catarina é referência, o sistema prisional, em termos de ressocialização, detentos estudando, trabalhando, né? E vocês com todo o trabalho levando a palavra de Deus. Parabéns por esse trabalho. É muito importante que eles não fiquem só nessa ociosidade lá, cumprindo uma pena. Eles têm que estarem ocupados, mentes ocupadas. E esse trabalho vem de pessoas voluntárias, de igrejas, de clubes, que acabam entrando dentro do sistema e levando esse trabalho até eles, e querendo ou não, o tempo passa. E eles começam a ver a vida de outra forma. E saem dali com outra visão. Eu vejo isso porque, como eu sou do CASE, né, eu já observei, principalmente os adolescentes, como o colega colocou, né, o nosso convidado, né, eles chegam ali, eles querem matar, eles querem fazer atrocidades, né? Mas é aquela coisa, né? Eles precisam, tem sempre alguém instigando a isso. E nós temos que mostrar o outro caminho. E esse caminho são vocês que mostram. Somos nós que mostramos. Mostrar que aqui fora existem oportunidades e que eles devem aproveitar as oportunidades oferecidas. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? E que continue dentro do sistema fazendo melhor. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de fazer um questionamento? Então, resta alguns minutos para as considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço a senhora, os senhores, tá? Por nos ouvir
e deixar falar de um trabalho que é tão importante para nós, né, dos presídios e também com os adolescentes, os jovens, né? Obrigado, Senhor. E estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas. Eu fiz agora, dia 30 de setembro, 20 anos de pastor. E em 98 eu falei o seguinte: eu só quero ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Ajudar os sofridos, chegar até aqueles que, humanamente falando, não tem valor, ou não tem mais jeito. Tem, eu tive, eles têm também. Então, muito obrigado. Queremos agradecer, em nome do Poder Legislativo de Criciúma, a presença de vocês, pelas belas explanações, e dizer que a sociedade é muito grata por esse grande trabalho que realizam, que poder trazer as pessoas de volta à sociedade, e é por isso que nossos índices de criminalidade na cidade está baixando. Então, parabéns, e a sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos e terminada a tribuna livre, passamos ao horário político. Queremos registrar a presença de Carolina Sônigo Spiriri, secretária Associação de Moradores do bairro Santa Bárbara, Wilson Abreu, integrante do UNP, e Luiz Carlos Ribeiro Beto, presidente da Associação de Moradores do bairro Mina Brasil. Com a palavra o vereador Júlio Colombo ausente,
Com a palavra o vereador Mira D'Agostinho, que cedeu seu tempo ao vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, meu boa noite a todos, novamente, shalom a todos. Quero, nessa noite, levantar algo que, há 2 semanas atrás, eu fiz um requerimento aqui solicitando ao Gustavo, que é diretor do trânsito, departamento de trânsito aqui de Criciúma, para que ele pudesse fazer uma mudança, remover uma placa indicativa que foi colocado no meio da calçada, na rua Dolário dos Santos, aqui atrás do Bistequinho, bem no meio da calçada, aonde, infelizmente, um cadeirante não pode passar, uma pessoa mais obesa não tem condições de passar, e eu fiz o requerimento, solicitei até com uma certa urgência, porque tem que ser removido aquelas placas que foram colocadas ali, até porque algum tempo atrás, senhor presidente, nós tivemos aqui em relação à questão das calçadas, vereador Salésio. Nós tivemos aqui o promotor público, né, nesse assunto, e infelizmente em Criciúma nós temos que nos assentar mais a respeito das calçadas em Criciúma, principalmente na área central aqui, que está uma situação difícil mesmo, principalmente no sentido dos cadeirantes, acessibilidade na cidade aqui. Então, torno novamente a falar ao Gustavo que possa ver com urgência essas placas indicativas aqui na rua Dolário dos Santos, que está impedindo as pessoas de andar, os pedestres, cadeirantes, pessoas que precisam ali de fazer aquele percurso. Infelizmente, as placas indicativas estão impedindo. Viu, senhor presidente? Solicito, então, que o Gustavo, que é o diretor de trânsito, possa fazer a remoção dessas placas aí, para que as pessoas possam transitar tranquilamente pelas calçadas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel Cipriano. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, ao público que nos assiste e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais e em casa. Eu venho hoje à tribuna falar sobre as eleições que passaram, especialmente pela participação das mulheres na política, que, na verdade, nessa eleição, no Senado, o número de mulheres eleitas se manteve 7, né, que são 7 mulheres eleitas, dentre elas nós temos a Mara Gabrilli, que é do meu partido, PSDB. Então, manteve 13% das senadoras. Na Câmara dos Deputados, foram 77 mulheres eleitas, aumentou 51% em relação a 2014. Mas no total da Câmara ainda 13%. O número de deputadas estaduais também aumentou 35%. Em Santa Catarina, dos 16 deputados federais de Santa Catarina, 4 são mulheres. Giovana de Sá, reeleita, que é do meu partido também, que representa o Sul Catarinense, é a primeira deputada federal do Sul Catarinense. Tem outras 3, que é a Caroline Detone, do PSL, Ângela Min, do PP, e Carmen Zanotto, do PPS. Então, nós temos 4 deputadas federais. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dos 40 deputados estaduais eleitos, somos 5 deputadas. 5 mulheres, né? Em 2014, eram 4 mulheres. Então, aumentou 1. Tem a Luciane Carminati, do PT, reeleita, Paulinha, do PDT de Bombinhas, que foi ex-prefeita de Bombinhas, Marlene Fingler, do PSD,
Ana Carolina, do PSL, e Ada Faraco de Luca, MDB, reeleita, que acredito que representa o nosso Sul também, né? Em agosto de 2017, até foi lançado pelo Tribunal Regional Eleitoral uma campanha institucional, Mulheres na Política, Elas Podem, o Brasil Precisa, né? A representatividade política feminina, ela não passa apenas pela garantia do sistema de cotas em ação afirmativa. Ela é preciso que as mulheres que são mais de 50% do eleitorado brasileiro realmente encontrem espaço, que suas vozes sejam ouvidas e que suas demandas encontrem eco. Nós, mulheres vereadoras, também temos essa incumbência. Eu penso que hoje nós temos aqui na plateia a minha amiga Dude Sônego, que é encorajada a ser uma próxima candidata a vereadora pelo nosso partido PSDB. E a gente fica feliz quando tem uma mulher que queira ser candidata, né? E nós pensamos que nós precisamos encorajá-las. E nós temos essa missão também. Hoje aqui nós somos em 3, né? Eu, a vereadora Camila, a vereadora Ângela, e nós pensamos que na próxima legislatura, de repente daqui 2 anos, a gente consiga também aumentar o número aqui na nossa cidade, também a representatividade feminina. É importante porque a gente precisa que as nossas vozes também tenham, que as nossas demandas enquanto mulheres também tenham eco, né? Nós sabemos que se tivessem mulheres eleitas há uns anos atrás, nós não teríamos vagas em creche, filas de vagas em creche, porque as mulheres com certeza teriam construído creches para que elas pudessem trabalhar. Então tem muitas demandas que são das mulheres e que precisam ter representatividade também na Câmara, no Legislativo, como deputadas, enfim, em todo lugar. Então era isso que eu tinha para hoje. Obrigada. Então tem que ser uma mulher perfeita. Com a palavra, o vereador Marcos Meller, declina do seu tempo. Com a palavra, a vereadora Camila Nascimento, declina. Vereador Salésio Lima, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar o público que nos acompanha nessa noite, também através das redes sociais. Não iria falar, senhor presidente, mas nobre colega vereador pastor Jair levantou um assunto que tem me indignado na cidade de Criciúma. Inclusive, nós trouxemos para essa casa os representantes da prefeitura, promotor, com relação a todo esse problema das calçadas. Eu cobrei também do Gustavo, vereador pastor Jair, a colocação dessas lombadas eletrônicas. E eles estão colocando novamente no mesmo lugar, no meio da calçada. E eu falei naquele dia aqui, que aquelas lombadas elas já têm um foco, ela pode ser retirada para o lado e deixar a calçada livre, mas não, falta de bom senso, falta de sensibilidade do poder público que não quer cooperar com as pessoas deficientes. Essa é a verdade, essa é a verdade e é a realidade no nosso município. O que se fazer? A voz dessa casa não ecoou lá no Paço Municipal, na DTT, porque nós pedimos aqui. O promotor estava aqui. Aí vem o pastor Jair com uma placa no meio. Agora eles vêm colocando as lombadas eletrônicas e está no meio de novo. E hoje eu passei por algumas e eles estão novamente implantando elas nos mesmos lugares. Falta de bom senso. Deveria essas pessoas que estão no poder, com todo respeito, talvez um dia, passar por uma situação dessa, de uma pessoa deficiente. Só assim entenderiam a necessidade de estar liberando o passeio para as pessoas. E não é só cadeirante, são gestantes, são pessoas que, nossa, todo tipo de dificuldade que tem as nossas calçadas. Além de ser calçadas todas cheias de desnível. E aí nós estamos cometendo o mesmo erro. Porque se visa o quê? O financeiro. Essa é a realidade, estamos visando o financeiro e as pessoas em segundo plano. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite a todos, presidente, vereadores, vereadoras, o público que nos assiste. Hoje uma plateia realmente de luxo aqui na Câmara.
vários presidentes de bairros aqui, da Mina Brasil, o Beto, estou vendo o Menandes aqui do Angélica, o Ricardo, presidente da Santa Bárbara, citar o Luciano aqui, enfim, citar todos, a Dude, várias pessoas que nos honram com a sua presença e fazem aperfeiçoar o nosso trabalho aqui nesse parlamento. Nós vamos votar hoje, senhor presidente, o projeto de reconhecimento de utilidade pública lá da Santa Bárbara. Então, muito nos honra a presença de todos vocês, viu, Dodi? Isso que a vereadora Giovana falou tem que ser levado a sério, viu? Nós precisamos disso, dessa sensibilidade aqui dentro também. Então, nós participamos agora da reunião do CONSEG, lá na Santa Bárbara, e o assunto segurança, ele tem, de certa forma, mobilizado as comunidades e feito resgate desse espírito de associativismo, de participar, né? A gente não deve participar apenas do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que isso é uma participação comunitária, viu, Marcelo? Muito surreal, né? A nossa participação ela é verdadeira, você é cidadão o ano inteiro, quando também participa do movimento social, das organizações da sua comunidade. Então, nessa reunião foram levantadas várias demandas. Eu acho que a Associação de Moradores, o Ricardo, ganhou a grande batalha, que foi não permitir a venda da Praça Santa Bárbara. Então, vocês estão todos de parabéns, foi um movimento muito grande e que barrou uma ideia que era simplesmente desvairada. Vocês têm agora a questão dos prédios abandonados, invadidos, dos terrenos abandonados. Vocês precisam e estão clamando pela revitalização da Praça Santa Bárbara, quem sabe construir lá uma linda pista de caminhada para os idosos, enfim. Do Michel até o Pinheirinho, a única praça que tem em Criciúma. Então, jamais a gente poderia permitir, né, o que estava proposto. Nós precisamos também lá, senhor presidente, resgatar e, quem sabe, fazer um memorial, e cabe isso à Fundação Cultural, um memorial ao Atlético Operário, que faz parte da nossa história, Luciano. Tá? Então, isso precisa ser resgatado e é preciso que cada jovem que passeie por lá conheça essa linda história do bairro Santa Bárbara. Vereador, me permite uma parte? Pois não. Eu acho que essa ideia é interessante, a última colocada por Vossa Excelência, porque nós fizemos isso com o Metropol. Aquele memorial do Metropol Esporte Clube foi porque todas as pessoas chegavam no Metropol e não tinham referência nenhuma. Então, o Rui Garant desenhou, a comunidade participou financeira e hoje tu chega no Metropol, tu vê o memorial. Essa é uma excelente ideia. Maravilha. Então, e nós temos lindas histórias de Atlético e Metropol lá, tá? Primeiro título da Alarme e assim por diante. E só para citar também uma demanda da comunidade, é a situação crítica da quadra do União Mineira, que devido ao desassoreamento provocado a princípio por uma obra pública, está prestes a cair. Então é possível uma solução, vereador Mirim, encontrar uma solução, quem sabe através de permuta, e resolver essa situação. Se o poder público fez parte do problema, ele também deve, viu, Menandes, fazer parte da solução. Era isso que eu tinha. Parabéns à Associação de Moradores. Com a palavra, a vereadora Ademir Honorato. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Antônio Manuel, ausente. Com a palavra, vereador João Batista Beloli. Passo o seu tempo ao vereador José Paulo Ferrares. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Não é. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a todo o público presente e a todos que nos assistem pela TV Cidadã, também pelas redes sociais. Também, da mesma forma, vereador Pastor Jair, vereador Salésio, quero também deixar a minha posição aqui nessa tribuna sobre as nossas calçadas na cidade de Criciúma. Primeiro passo, o governo municipal, os nossos órgãos municipais não sequer respeitam a determinação de respeitar as calçadas onde os pedestres ocupam, que seria o local para caminhada, para passear, para o seu dia a dia. E de outra parte, eu já fiz denúncia
no 56 e também aqui nessa tribuna, cobrei da secretária que não estava sendo feito nada por parte da fiscalização sobre as calçadas de Criciúma. Aonde continua até no dia de hoje comerciantes ocupando as calçadas com placa de publicidade e nada se faz. Terminamos, foi acabado na nossa cidade com a Guarda Municipal. O prefeito disse que ia acabar e ia colocar vários guardas municipais na fiscalização na nossa cidade. E eu acredito que estão lá na fiscalização, mas às vezes não vejo resultado positivo. Parece-me que o que se quer, parece nessa cidade, é arrecadar. Quem sabe usa os fiscais para arrecadação no nosso município, mas não para fiscalização, para inibir os problemas criados por algumas pessoas na nossa cidade. E circulam na região da Santa Luzia, na nossa região, vereador Salésio Lima. Quantos comércios tem placas em cima da calçada? Tivemos um acidente com 3 crianças no bairro Vila Manaus. 3 crianças, um carro ocupou a calçada e teve um acidente com 3 crianças, isso 6 meses atrás. Também falei nessa tribuna, 6 meses atrás. E o problema continua a mesma coisa. As placas continuam em cima da calçada. Eu, às vezes, me indigno. Às vezes eu me acho, às vezes as pessoas passam lá próximo da minha casa e dizem o que é que faz o vereador. E quando o vereador denuncia e as coisas não acontecem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se der um acidente próximo, que eu estiver muito perto, eu vou denunciar no Ministério Público, já era para ter ido. E aquelas placas, eu vou jogar dentro do comércio daquele cidadão. Só assim, quem sabe, nós vamos mudar o sistema nessa cidade. Se o município não faz, se a fiscalização não faz, quem sabe nós vamos fazer. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Indicação número 815/18, autoria vereador Ademir Honorato, assunto pavimentação asfáltica da Rua Francisca Cordela, bairro Quarta Linha. Indicação número 816/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto cobertura asfáltica da Rua do Ilho Zomer Matei, bairro Minas Brasil. Requerimento número 349/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto envio de expediente ao Superintendente Regional Sul do DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura, com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade de instalação de uma faixa elevada de pedestre na rodovia de acesso estadual Rio Maina, próximo à Casa 2105, bairro Vila Macarini? Em caso positivo, qual o prazo para a instalação dessa faixa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 350/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. As reposições das árvores cortadas na cidade, com autorização da FANCRI, estão acontecendo? Em quais lugares e que espécies de árvores são replantadas? As mais de 50 árvores nativas cortadas na rua Engenheiro Fiuza da Rocha, bairro Centro, em frente à IAF, academia, foram replantadas? Caso positivo, foram replantadas aonde? Em que condições? Existe a possibilidade que o replantio aconteça na área urbana da cidade, em especial na região central? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 817/18, autoria vereador Tita Belloli, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua João Brás, localizado no bairro Santo Antônio.
Indicação número 818/18, autoria vereador Tita Belloli, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Ferdinando Martinago, bairro Santo Antônio. Indicação número 819/18, autoria vereador Tita Belloli, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Chapecó, bairro Santo Antônio. Indicação número 820/18, autoria vereador Tita Belloli, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Josi Pereira, bairro Santo Antônio. Indicação número 821/18, autoria Tita Belloli, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Amabile Milanês Sônego. Indicação número 822/18, autoria Tita Belloli, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Hermógenes Maurício, localizado no bairro Santo Antônio. Indicação número 823/18, autoria vereador Tita Belloli, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Professor Clotildes Maria Martins Lalau, bairro Santo Antônio. É isso, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a consumação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 082/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito especial ao orçamento no município de Criciúma do exercício de 2018 e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Hoje, esse é o voto, né? Votação encerrada, votação liberada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 096/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a exceder combustível por empréstimo ao 9º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, necessário à realização de atividades essenciais à segurança pública. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação, de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Liberada a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem decidida, líder de governo, vereadora Giovana Zanetti. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para pedir a retirada dos seguintes projetos: o PLC 020 de 2018 e o PLC 030 de 2018. Será atendida de pleno. Obrigada. Parabéns, Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 082/18, de autoria da vereadora Camila Nascimento, que fica o poder público obrigado à fixação de placa nos abrigos de passageiros construídos nos pontos de parada das linhas dos transportes público coletivo municipal. Tal medida visa garantir aos usuários de ônibus o acesso a informações sobre linhas e horários nos pontos de embarque e desembarque, além do contato telefônico das empresas de transporte coletivo e terminal mais próximo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade.
As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, vereadora autora do projeto, vereadora Camila Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Esse projeto é um projeto extremamente simples. Eu acredito que o Poder Municipal não vai ter dificuldades em executá-lo se for da vontade dele. Na verdade, essas informações são informações simples, mas que nós recebemos, eu acredito que os vereadores também recebam, dos usuários do transporte coletivo, não têm acesso com tanta facilidade a esse tipo de informação. Porque, na verdade, se acredita que o usuário sempre vai pegar no mesmo ponto de ônibus e saiba todos os itinerários e os horários, mas isso não acontece, né? Então as pessoas às vezes não têm com quem reclamar porque não tem o número naquele momento e não tem os horários e os itinerários. Então aqui esse projeto, ele obriga o Poder Executivo a fixar, né, nos pontos de ônibus os itinerários das linhas, os quadros de horários e a frota programada para os dias úteis e também sábados, domingos e feriados. E os telefones das empresas de transporte coletivo e também o telefone do terminal mais próximo. E também aqui a gente fala muito de inclusão aqui na casa e às vezes não é muito respeitada, como os vereadores aqui falaram das calçadas. Esse projeto também, ele obriga o Poder Executivo a também dar essas informações em braille, que é um código muito antigo, já tem mais de 180 anos, e ainda é muito utilizado, apesar de que tem outros métodos também, mas ele é muito utilizado para as pessoas com deficiência visual. Então, a gente está pedindo isso ao Poder Executivo, que essa informação seja colocada em todos os pontos de ônibus e também no sistema Braille, que é um sistema super simples, né, mas que facilita muito a vida dos deficientes visuais. Muito obrigado. Eu conto com a colaboração de todos os colegas para a aprovação do projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, liberada a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 086/18, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa Bárbara. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, liberada a votação. Projeto aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 093/18, proposto pelo vereador Júlio César Colombo, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 7.136, de 2 de janeiro de 2018, que denomina Rua Santos Pisoni. Tal medida visa tão somente alterar a confrontação para fins de adequação, conforme anteprojeto do setor de cadastro e cartografia do município. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 094/18, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina Rua São Felipe Neri. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Eu gostaria de convocar os vereadores para, após a sessão, uma breve reunião a pedido da líder de governo na sala da presidência. Votação. Senhores vereadores, só um minuto. Votação encerrada, projeto aprovado por unanimidade. Eu gostaria de esclarecer que os PLCs retirados pela lei de governo a pedido de todos os vereadores alteram o artigo 11 da Lei Complementar 1399, que refere-se à regulamentação das horas de aperfeiçoamento dos funcionários públicos. E o PLC 030/18 altera o Estatuto dos Servidores, a incorporação ao salário de valores referente à ocupação temporária de cargos de confiança. Então, isso está sendo montada uma comissão para ser discutida só para quem está nos ouvindo saber de que se trata. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima 15 de outubro, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.